Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Senhor, eu te agradeço por mais um dia e hoje nós completamos uma semana na tua presença, nesse propósito da mudança. Eu te agradeço, meu Deus, por cada um, meu Pai, que hoje já está aqui no 7º dia. Esse sábado que fecha, meu Deus, essa semana. Mais um, meu Pai, mais um dia, mais uma oportunidade que eu não tenho dúvida. Oportunidade esta, meu Pai, de sermos abençoados, de termos do Senhor, meu Deus, instrumentos e ferramentas preciosíssimos para aquilo que o Senhor está derramando, para aquilo que o Senhor está fazendo. O Senhor tem mostrado, meu Deus, e tem confirmado a cada dia aquilo que tem conosco, aquilo que tem para nós. E eu oro, meu Deus, para que essa obra continue, que não haja nenhum bloqueio, nenhum impedimento, que não haja, Senhor, nenhuma, meu Pai, barreira que não seja derrubada, que não caia por terra, para que a tua obra se cumpra na nossa vida, para que o teu chamado seja atendido, para que o teu propósito, meu Deus, seja cumprido, para que o Senhor, meu Pai, se torne, meu Deus, por decisões, por atitudes, meu Deus, e por, meu Pai, manutenção nossa. O Senhor quer, o Senhor tem falado, o Senhor tem, meu Deus, dado condições para que venhamos entender aquilo que ainda não tínhamos entendido, para que também venhamos agir naquilo em que não tínhamos agido. E por isso, meu Deus, alguns de nós viviam uma vida limitada, vivia, meu Deus, parado pelas barreiras e pelos impedimentos, e não vivia, Senhor, e não estava no lugar que o Senhor chamou. Eu oro para que hoje o Senhor use esse culto como tem usado cada um, como instrumento de libertação, de abertura, meu Deus, de mentes, de desbloqueios, que o Senhor vem usar para renovo de mentalidade, que o Senhor vem usar para quebrantar corações duros, corações de pedra, que o Senhor vem usar, meu Deus, para fazer a obra na nossa vida. Venha, Senhor, ao nosso encontro. Derrama sobre nós do teu Espírito Santo, porque até para entendermos a tua palavra precisamos do Espírito Santo, para que não seja para nós uma palestra, apenas, meu Deus, um momento onde tem alguém falando e nós ouvindo, mas que seja o mover do Senhor, que da nossa parte seja permitido, que o Senhor venha, que o Senhor se mova, que o Senhor opere, que o Senhor abençoe. Eu peço a tua unção sobre esse culto, sobre cada um de nós. Eu entrego, meu Deus, esse culto e esse dia nas tuas mãos, eu consagro ao Senhor, para que cada um de nós tenha um instrumento, e que seja também um instrumento da tua obra sendo realizada. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço, eu consagro esse dia ao Senhor e eu declaro que seja um dia, meu Deus, de respostas, de unção, de confirmação e de mudanças. Mais um dia de mudanças, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2024. A unção de Josué está sobre mim. Diga: eu creio nisso. Em nome de Jesus. Pode sentar, por gentileza. Nós tivemos algumas palavras ontem que os mais atentos, né, às vezes a gente faz algumas explicações para edificar a sua fé, né? Às vezes a gente
eu às vezes, né, ultimamente eu venho fazendo isso. É interessante como às vezes a gente tem uma palavra, né, e traz uma palavra, que é aquela palavra que a gente busca antes de um culto, antes de uma reunião, e às vezes a gente até tem um desejo, né, você está buscando ali, estudando, te vem uma palavra, mas às vezes você é levado, ou durante a pregação, ou quando você começa, você é levado a trazer determinado assunto, né? Ou você percebe, mesmo durante o culto, que há uma mudança, que o Senhor insiste em assuntos. Então, primeiro, né? Ontem, eu avisei algumas pessoas, depois do culto, é claro, falei, ó, tem coisas só para você saber, viu? Imagina o quão ocupada, né, uma pessoa como a bispa e quantas pessoas, centenas de pessoas que tinham na igreja essa noite. Então, por mais que pareça, e humano que eu sou também, tem coisas que parece, por mais que pareça que foi passado todo um atendimento, não foi. Né? Não foi. Um desses dias ainda, numa reunião, eu falei assim, olha, às vezes tem assuntos que a gente precisa até, né, de uma direção, né? Tem coisas que a gente ouve e fala, olha, me dá um tempo, eu vou orar, eu vou buscar um direcionamento, tenho uma direção aqui, eu tenho uma visão sobre esse assunto, eu tenho um entendimento sobre esse assunto, mas tem coisas que a gente diz, olha, eu preciso de mais clareza. Né? Suas informações estão claras, mas eu preciso buscar, né, sobre isso. Então, às vezes, tem coisas que a gente leva, pergunta, né, busca essa confirmação, essa ajuda. E há uns dias atrás ainda eu falei para a bispa, né? Eu falei, bispa, tem coisas que eu não vou, o que eu puder evitar, né? Eu vou evitar, porque tem assuntos que eu reconheço que às vezes não seria leviano da pessoa pensar que foi falado, que foi, sabe, aquele atendimento que você faz com a pessoa, que a pessoa te abre a vida dela ali com detalhes, segredos, né? Eu falei assim, primeiro, falei, ainda bem que eu não falo, né, quando não tem a necessidade. Eu falei assim, até às vezes, como exemplos, eu vou evitar falar. Ontem seria um caso e ela disse que bom, né, ouvir isso, ela falou assim, isso edifica a minha fé. Porque tem coisas, às vezes, que Deus, Ele fala mesmo, e a gente que está envolvido, quer dizer, que atendeu a pessoa, que ouviu, né, que deu orientações, depois vê aquilo sendo trazido no altar, com uma riqueza de detalhes, com um apontamento tão específico como acontece, duas coisas acontecem. Primeiro, Deus confirmando aquilo que foi pregado no altar, num outro culto, num outro momento, ou mesmo aquela direção. Quer dizer, você vê o Espírito Santo agindo, né? Agindo por uma pessoa, agindo por outra, confirmando, fechando, sabe, aquelas opções que a pessoa teria, porque eu sei que tem gente que às vezes vem se aconselhar com uma pessoa, ouve o que não quer e o que não gosta, e aí vai se aconselhar com outra. Fica buscando até ouvir o conselho que lhe agrada, não aquele que realmente vai lhe ajudar, né? Porque o que ajuda é igual ao remédio, é o amargo que cura, não é o doce. Então, tem coisas que não adianta. Isso é uma coisa, inclusive, que, dado o momento que nós estamos, final do ano, último mês, né, caminhando daqui a pouco para os últimos dias, tem gente que esse ano inteiro tentou só os atalhos. Só atalho. Ah, isso aqui resolve. Ah, tá bom, vou fazer. Mas tinha a palavra. Não, ó, Deus quer isso de você. Aí, de repente, ficava assim, não, aquilo ali resolve. Tá bom, não vou fazer isso. E a palavra sempre deixando de lado.
mas ouvindo. E daqui a pouco, não, isso aqui que resolve. E nada. Não adianta, tem gente que vai ter que cair como aquela mulher que tinha fluxo de sangue, hemorragia. O que vai resolver é o espiritual. Essa semana inteira, quem esteve atento e sensível para ouvir e prestar atenção nos cultos, ouviu que Deus falou sobre alinhamento. Todos os dias, houve uma palavra sobre alinhamento. Deus falando, isso aqui não, isso aqui não cabe mais. Vamos ver algumas das que nós recebemos ontem. Enquanto durar a terra, plantio, Gênesis 8, 22, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Vamos lembrar que essa aqui, a palavra, é a lei universal da semeadura. E essa é uma palavra da nova era. Nova era depois do dilúvio. Não parece nova, né? Não parece já antiga essa era? Mas essa é a nova era. Depois do dilúvio, depois que acabou tudo, o Senhor deixou claro, presta atenção. Enquanto houver terra, frio e calor, dia e noite, semeadura e colheita, jamais cessarão. Tem dias, às vezes, que a gente se engana, Vem aquele clima que a gente gosta, para quem gosta do frio, como eu, às vezes, eu podia fazer todo dia essa temperatura. Tem gente que é ao contrário, já quando faz aquele calorão, aquele calor que a pessoa que gosta, às vezes, de eu gosto do calor, eu podia fazer calor todo dia, enfim. Não, vai ter o frio e vai ter o calor, como tem o dia e tem a noite. E aí o principal para nós, semeadura e colheita jamais cessarão. Eu posso me enganar, mas eu não vou conviver com esse engano. Não, eu vou fazer o que eu quero, é a frase que a bispa abriu ontem, a palavra. Você é livre para escolher, mas prisioneiro das consequências. Escolhe o que você quiser, eu quero fazer isso agora, eu quero agir de tal maneira, eu vou tratar tal pessoa do jeito que eu quero. Faça. Eu vou pegar o dinheiro, eu vou viver como se não houvesse amanhã. E é hoje, eu quero hoje, eu pego hoje. Eu tenho vontade hoje, eu compro hoje. É tudo hoje, não existe amanhã. Faça. Só que você vai ter de viver com as consequências. Nós estamos vivendo com algumas consequências. A pergunta é, com quais você quer viver daqui para frente? Eu quero viver com consequências de boas escolhas. Então faça boas escolhas. Pare de duvidar. Como o Senhor disse para o Tomé, pare de duvidar e creia. Gálatas 5:9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Esses dias, 3 dias seguidos, quarta, quinta e ontem, eu usei a expressão que a bispa ontem trouxe de novo. Não há nada tão pequeno que seja insignificante no que tange a vida espiritual. O que eu acredito? Eu acredito, esse propósito, que primeiro, um propósito de alinhamento, sim. Que pessoas evoluíram no conhecimento que elas têm do que é santo. A primeira coisa, eu acredito muito nisso. Que algumas pessoas que por muito tempo, que ficaram aprisionadas num entendimento muito raso, que ainda viviam de acordo com clichês, inclusive espirituais.
que é uma coisa assim que eu fico muito feliz em ver. Eu agradeço a Deus. Eu percebo, por exemplo, que a nossa igreja, quando você fala com as pessoas, né, quando você conversa, porque no culto a gente não tem esse retorno, vamos dizer assim, né, essa percepção. No culto um fala, os outros todos escutam, né? Mas quando você conversa com uma pessoa, vai sair dela o que está lá dentro. Eu vejo que vem acontecendo essa evolução. Cada vez mais o nosso povo é aquele povo de clichês, sabe? Clichês evangélicos, clichês espirituais. Aquelas pessoas que vivem de algumas frases, sabe? Alguns entendimentos que ainda são rasos e que nem verdadeiros são. Sabe? Aquelas expressões corriqueiras e até aqueles comportamentos, né, que mais são aparentes, aquele tipo de coisa que tem mais efeito visual quando alguém faz, do que realmente um efeito prático. Particularmente, isso me alegra muito, porque isso mostra duas coisas, que as pessoas estão entendendo, elas estão vendo, não, o que importa para Deus é tal coisa, Deus não está preocupado que eu faça parte de um grupo visual que se parece, que tem tal perfil, que tem tal imagem, que repete algumas expressões, e eu quero. Porque com as redes sociais hoje, nós vivemos um tempo que a coisa mais fácil que tem, e a coisa que mais acontece é copiar, é imitar. Veja a quantidade de pessoas que você nunca viu falando algumas expressões, de repente, do nada elas aparecem falando, porque elas estão assistindo, estão vendo alguém que fala. Então, o Senhor está mostrando, o que você está entendendo, faça. Tem coisas que antes você não sabia, agora você sabe. Antes você não sabia o que significava o santo, agora você sabe. Então, viva de acordo com o que você já alcançou. Esse é um dos pilares de mudança de vida, de mudança de situações impossíveis, de mudança de coisas que para nós é impossível. Para nós, assim, o que eu faço? Já fiz isso, já fiz aquilo, mas o que eu faço? Continua mudando internamente. Continua fazendo aquilo que você está entendendo na palavra. E aí nós vamos aqui para 2 Reis 2, versículo 19. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água. Não causará mais mortes, nem deixará a tigela improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Agora vamos voltar no versículo anterior que eu li para falar dessa passagem. Um pouco de fermento. Então vamos acreditar. Esse é o último dia dessa semana. Eu não sei o que Deus tem de amanhã para frente. Mas vamos definitivamente fechar essa semana com esse entendimento também fechado, sabe? Concluído, completo. Não dá para algumas pessoas mais continuarem fazendo algumas coisas pequenas como se elas não tivessem o peso, o impacto, o poder de fermentar, de deteriorar, de estragar, de azedar. Eu que já, apesar de não parecer, já fiz alguma coisa na vida que usa fermento, eu já tive essa experiência de, às vezes,
Tem uma coisa só que eu faço na vida que usa farinha, uma, que é um bolo de fubá que eu aprendi com uma avó minha e eu gosto. E aquela receita é a receita que eu gosto. Do jeito que eu gosto, tal, raramente eu faço. E eu lembro de uma vez que eu não sei o que eu tinha na cabeça. Eu nem entendia, na verdade, direito, né, que o fermento ele tinha esse poder. Para mim, eu ainda era bastante novo. Veja como que às vezes é a inocência. O fermento, quando eu olhava o fermento e eu olhava a farinha, eles são muito parecidos. Não é verdade? Estou falando daquele fermento... A marquinha vem na cabeça aí, né? Pó, né? Entendeu? Sem merchandising. Então, esse que era o fermento que eu usava, tá? Não era aquele outro fermento que é... Enfim, aquele fermento lá, não sei o nome. Então, para mim, olha bem como que era. Eu lembro, isso é claro na minha mente, que depois, a experiência que eu tive depois foi bem ruim. Para mim, eu fazia porque falaram para mim, né? Na receita que a minha avó tinha me dado, estava lá, você coloca tanto, que na verdade é uma colher, né, de fermento. E ele era a última coisa da receita, né, enquanto a farinha era uma das primeiras. Só que olhando, eles são muito, muito parecidos, o fermento e a farinha. Os dois são um pó branco. Não são iguais, mas são muito parecidos. E eu lembro que nesse dia eu peguei e fiz e eu não localizei ali o fermento. Falei, só um pouco mais, pensei, né? Só um pouco mais de farinha. Né? Não vai fazer falta, não. O que é uma colher a mais? Coloquei um copo de farinha, uma colherzinha de fermento. Fiz tudo do jeito que tinha que fazer. A receita é a mesma sempre. Imagina como ficou o bolo. Ele simplesmente não ficou comestível. Né? Tudo estava ali, o sabor estava ali, tudo, mas ele não cresceu, ele não ficou daquele jeito, sabe? Gostoso, crocante. Esse é um bolo crocante, inclusive, né? Não ficou alto, não ficou naquela altura. E olha que eu fazia naquelas formas que tem aquele buraco no meio, né? Aquela forma alta. Foi uma lástima. Quer dizer, a Bíblia não está dizendo por acaso, às vezes, um pouco de fermento, que é o que algumas pessoas não estão considerando, sabe? Mas isso aqui, ó as expressões, eu só faço isso. Nem é tanto assim, nem é muito. Não, mas nem é de tal maneira como eu já fiz. Nem é da forma como antes era na minha vida. Tem coisa que, graças a Deus, você já entendeu, então corta. Tira. Esse tem sido o calcanhar de Aquiles de algumas pessoas. É esse pouco. É o pouco. Mas é um pouco hoje. É um pouco a semana que vem. É um pouco lá no dia que a pessoa ficou estressada com alguém. É o pouco naquele dia que ela se sentiu pressionada. É o pouco naquele dia que as coisas não deram certo. E tem coisas que nós já sabemos. Deus quer que nós respeitemos as coisas que já aprendemos. Se é no palavreado, se é nas reações que a gente tem diante de pessoas, se é ainda numa maneira ingrata de viver, sabe? Tem gente que ainda vive com coisas que nem são problema, elas reclamam, elas falam pesado. Quando a gente pega o que foi acontecendo com Israel, a não entrada dos líderes das tribos, as mortes, as pragas,
veja que boa parte daquelas consequências aconteceram por palavras que foram ditas, por coisas que no caminho eles blasfemaram, eles falaram contra Deus. Tanto que o Senhor fala lá naquela passagem onde o Senhor determina que eles não entrariam e que eles, a cada dia que eles passaram, eles ficariam 1 ano, né, por cada dia que deu 40. Né, este povo que já por 10 vezes me tentou, pecou contra mim. Nós tivemos a semana passada a palavra, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tenta Deus. Tem coisa que seja lá atrás, na inocência, na ingenuidade, na falta de conhecimento, nos clichês evangélicos, de onde você saiu, talvez o que você ouvia na tua casa que a tua mãe vivia falando, teu pai religioso, tua avózinha lá, né, que era uma pessoa maravilhosa. Mas o tanto que era maravilhosa também era religiosa, e não tinha Deus, Espírito Santo, tinha religiosidade. Tem gente que vem de um contexto, tem gente que vem, né, de uma formação religiosa, enquanto Deus está trabalhando para que você tenha espiritualidade, que você tenha experiência com Deus, que você tenha contato com Deus pela pessoa do Espírito Santo, que é outra coisa que está caindo por terra. Tem gente que está, assim, maravilhosamente, porque é lindo essa transformação, a pessoa está deixando de ser religiosa, está deixando de ser legalista, para se tornar numa pessoa espiritual. Uma pessoa em que o que importa mais é o que Deus está vendo, é o que Deus está ouvindo, tanto da boca dela como da mente dela, do coração dela. Que não só as obras que as câmeras pegam, que as pessoas veem, aplaudem, falam e repercute, mas as intenções dela estão validando as obras, porque Deus está olhando e se agradando. Então, o pouco de fermento, sim, leveda, pode levedar toda a massa. E é isso que alguns precisam crer e definitivamente parar. Não, isso aqui eu não sigo, isso aqui eu não continuo. Alguém fez e eu estou fazendo parte de um grupo. Eu faço parte de um grupo que fala de determinada maneira, eu faço parte de um grupo que trabalha de determinada maneira, eu faço parte de um grupo, seja minha própria família, que tem determinado comportamento. O que o Senhor tem te dado sensibilidade para não ver com bons olhos, pare. Não seja mais a pessoa que vai usar o fermento para levedar toda a massa, para inflar toda a massa. Não. Isso aqui não é pouco mais para mim. Isso aqui é considerável, Deus considera, e o que Deus está me dando entendimento, Ele está me dando condições de eu mudar e me alinhar com Ele. Digo, o alinhamento é com Deus. Então, o que antes estava te alinhando com alguém, interrompa hoje. Assistir vídeos, séries, filmes, mesmo esses vídeos curtíssimos, né, o estraga-cérebro que tem hoje, que você entra em qualquer rede social, esses vídeos de 30 segundos, 1 minuto, no máximo 1 minuto e meio, 2, que você fica vendo, rodando, cada hora é um falando uma coisa diferente, aí vai começando por várias pessoas diferentes, a mesma coisa, o mesmo tipo de insight que você vai tendo ali, ó. Para. Tem coisa que está estragando sua vida. Dedica tempo à palavra, à leitura da Bíblia. Né? Volta e faz igual fez o Eliseu. Quando trouxeram para ele o problema de Jericó, que era uma cidade muito bem localizada, mas que estava contaminada, a água não é boa e a terra se tornou improdutiva.
ele voltou na fonte. Ele falou, me traz uma salva de sal, e eu vou me pegar na palavra que a bispa disse ontem. Esse sal é a palavra, é o evangelho. Nós somos o sal. Mas tem sal insípido? Tem ou não tem? Para que serve? A Bíblia diz que o sal insípido só serve para ser pisado. Tem gente que era para estar em honra, terminando esse ano em honra, de várias maneiras. Tem gente que era para terminar esse ano com a admiração da família. Não tem. Não tem admiração do cônjuge, não tem admiração dos filhos, não tem admiração dos amigos, não tem admiração das pessoas com quem convive. Culpa de Deus? Então, você que é uma pessoa agora que se tocou com essa palavra, espera aí, eu tenho ouvido isso. Fulano não me admira, meu comportamento não é bom. Isso aqui em mim não está mais equilibrado do que estava no começo do ano. Essa área da minha vida aqui, a área que as pessoas veem, porque as pessoas não sabem o relacionamento, a intimidade que você tem com Deus, com o Espírito Santo. Mas elas estão vendo as suas obras, elas estão vendo as suas reações, elas recebem o seu comportamento. Então, tem gente que era para estar salgando, temperando, equilibrando, dando o tom das coisas como deveriam acontecer na casa, no trabalho, no lugar onde elas foram plantadas. Pelo contrário, elas até passaram aquele lugar que era delas para alguém. Transferiram a responsabilidade para alguém porque não corresponderam. O que é essa pessoa? É o sal insípido. E aí, como a bispa ainda falou ontem, o que é voltar lá? É você mudar a tigela nova, é você mudar a estratégia. É você fazer de uma forma nova. Volta, tem coisa que você precisa mudar a tua estratégia. Tem coisa que você já tentou, sabe? Às vezes, alguns fizeram votos que não foram votos, não foram compromissos que assumiram com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia, do começo ao fim, a gente faz tudo pela fé. Mas a nossa fé tem que ser racional. Porque em momento nenhum Deus tira a nossa capacidade. Inclusive, a diferença que há de nós para os outros seres é que nós somos racionais. Então, a fé é o que a gente usa para romper os limites. Então, vou dar um exemplo. Tem gente que entra num propósito como esse. A pessoa faz cada compromisso que ela não consegue honrar, por exemplo, por uma semana, imagina por um mês. Seja da pessoa, ela percorrer distâncias de determinada forma que não é racional, o que ela vai comer, o que ela não vai comer, os horários que ela vai praticar algumas coisas, algumas obras que agora ela vai ter que fazer tudo de uma vez. Aí alguns vão dizer assim, mas Deus não dá graça? Deus dá graça? Dá graça. Mas Ele deu graça em tempos também para algumas coisas que você dispensou a graça. Então, a gente tem que estar mais atento ao que a palavra está dizendo do que aqueles impulsos emocionais, onde eu quero compensar. Vamos lembrar do que aconteceu com Josafá. Josafá não compensou a desvantagem numérica que ele tinha de 3 exércitos, sendo que ele era um. Ele não compensou aquilo com pessoas, com obras. Ele compensou em Deus. Ele foi para Deus, diretamente. Então, tem coisas que primeiro a gente faz racionalmente. Como o quê? Ouvir a palavra. Ouça a palavra. Para ouvir a palavra.
Não fica só tentando, sabe, sacrificar seu corpo. Eu não vou comer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou ficar tanto tempo sem dormir. Eu vou agir de tal maneira, sendo que, como o Senhor disse por Samuel para o Saul, acaso tanto se agrada o Senhor de sacrifícios como que se cumpra, se obedeça a sua palavra? Tem gente que precisa colocar cada palavra que está ouvindo em prática. Esse é o momento. É colocar em prática a palavra. Não, eu vou colocar a palavra em prática. Começa com a palavra. Então, estou ouvindo sobre o fermento, estou ouvindo sobre as coisas que eu considerava insignificantes, pequenas demais, estou ouvindo sobre alinhamento, e estou ouvindo agora, o Senhor falou, volta lá na fonte. Qual que é a fonte da nossa vida, nossa mente? O que ainda contamina a tua mente, que tem acesso à sua mente? Para que você é sensível? Tem pessoas que você é sensível? Sim ou não? Sim, todos nós temos pessoas que algumas você ouve, entra no ouvido e sai no outro. Causa o que na sua vida? Nada. Mas tem gente que quando você ouve, você para, você pensa, você analisa, e aquilo não só você pensa, mas sente, dependendo do sentimento, aquilo te bloqueia, aquilo te para, aquilo te entristece, aquilo te trava, ou aquilo também te motiva, te eleva, faz você fazer mais, correr mais, agir mais. É ou não é verdade? Que fontes estão te prejudicando em termos de pessoas? Que fontes hoje? Tem alguém que quando você ouve, você deu a essa pessoa esse poder, e essa pessoa tem o poder de Deus na sua vida. Tem gente aqui que precisa remover deuses. E deuses que têm forma de pessoas. Pode ser sua mãe, seu pai, seu cônjuge, seu filho, seu amigo. Pode ser uma pessoa da igreja que você está dando a ela um posto que ela não tem. Tem gente que você deu um posto que a pessoa não tem. O posto de Deus. Tem gente que qualquer decisão que vai tomar vem e uma pessoa não fala, opa, não, peraí, não. Eu, por exemplo, não sou Deus. Quando alguém me faz algumas perguntas, eu falo, não posso te dar essa resposta. Porque eu não sou Deus, eu não tenho esse peso de Deus. Ah, mas o Espírito Santo não fala. Fala, mas eu não sei tudo que tem aí dentro de você para essa decisão ser tomada. Não sei o que você orou, o que você pediu, o que você buscou, o que Deus tem nisso. Tem coisa que é com a pessoa. Tem gente que ainda dá a pessoas, e não é pouca gente não. É o patrão, é a patroa, é um líder, que quando a pessoa está bem, a pessoa ela vê passarinhos e borboletas, mas quando a pessoa está ruim, a pessoa ela é derrubada. Ninguém aqui pode sair deste culto com o humor atrelado a uma pessoa. Ah, minha mulher está de bem com a vida, eu estou feliz. Meu marido hoje acordou feliz, assoviando. Ah, eu também estou feliz. Não. A minha alegria vem do Senhor. A minha tristeza também deve vir do Senhor. E qual deve ser a minha tristeza? Perceber que falta alinhamento. Porque tem mudanças que começam em tristezas boas, que é aquela que o Espírito Santo produz, que gera arrependimento. É ou não é verdade? Tem coisa que você percebe, olha, isso aqui, eu estou fora do que Deus tem comigo. Que é o que a gente está ouvindo a semana inteira. Que é o que a bispa fala às vezes. Tem coisa que a gente percebe logo que fala, logo que faz, logo que entrou num lugar que não era para a gente. O Espírito Santo não está nisso aqui. O que eu tenho que fazer? Fazer igual Davi, recuar. Opa, fiz errado, estou voltando, estou recuando, estou voltando para o lugar da aprovação. Diga, estou voltando para o lugar. Onde? Isso tem que ser uma constância na nossa vida.
falou algo, falou demais. Ah, mas eu falei no calor da emoção. O calor da emoção não pode te conduzir mais do que o Espírito Santo. Uma pessoa que ainda é uma fonte na sua vida, volta, pega o sal agora e joga nas fontes que você está identificando agora. Tem lugar que é uma fonte que toda vez que você vai, toda vez que você pisa, olha, honra pai e mãe. Eu vejo pouco meus pais. Pouco. Por exemplo, ver com os olhos assim, pessoalmente, é uma questão anual. Mas tem parentes que eu sei dentro de mim, que eu nunca mais vou ver. Tem tio meu, tem tia minha, primos meus, que no que depender do tempo, da vontade, do dinheiro do Anderson, nunca mais eu os verei. Você vai falar, meu Deus, por quê? Primeiro que a Bíblia não fala honra tio, honra primo, honra esse tipo de parente. E porque tem gente que é assim, é você pisar no mesmo ambiente, é como se fosse ligando os sensores, sabe? Sabe quando o carro começa a acender a luzinha ali? Opa, ó, a luzinha ficou amarela, chegou mais perto, ficou vermelha, mais um pouquinho vai ficar preta. Apaga, né, o painel. Tem gente que faz tempo, mas faz tempo. Você vai falar, tem gente que você não vê há quanto tempo? Tem gente que eu não vejo há mais de 10 anos. Que eu fui entendendo coisas. Olha, na hora eu me perguntava, o que eu estou fazendo aqui? Por que que eu ainda me submeto a isso? Que propósito tem isso? Aí uma vez eu tive essa resposta. Uma vez que eu me fiz essa pergunta, eu tive essa resposta. Ah, porque tal pessoa falou para mim que eu tinha me afastado dos parentes, que depois que eu mudei, né, eu esqueci dos parentes. Depois eu pensei, mas que mal tem isso? Que mal tem isso? Qual o pecado que eu estou cometendo? Ah, mas vão olhar para você com que olhar? Se eu estiver lá, vão olhar com mau olhar, porque as obras, as atitudes, as conversas, as palavras... Sabe quando você, num ambiente, você é o chato? Sabe? Que vai, vamos fazer tal coisa? Opa, eu não faço isso. Ah, o que você acha de tal coisa? Não estou inteirado disso. Fulano, vamos tal dia para tal lugar? Não, nessas datas eu não fico fora da igreja. Ah, mas tudo é igreja. Ah, mas essa é minha vida, tem que respeitar a minha vida. Essa é a minha vida, que eu escolhi para mim. O país é livre, eu sou livre, eu quero, é boa para mim, me faz bem. Não, mas está errada a tua vida. Não, isso aí não é certo. Não, porque você está deixando de... Não me faz falta. Você está falando uma coisa, a pessoa não está acreditando em você. Sabe quando você... Não é nem o Espírito Santo, né? E já até é aquele teu eu mais consciente que te chacoalha e fala, o que você ainda perde tempo com esse tipo de gente? É jogar pérolas aos... Opa! Então tem gente que, claro, se vier visitar, ver, né? Ah, quero conhecer sua filha, tal. Minha filha tem 9 anos, tem parente que não conhece minha filha. Você vai dizer assim, você não sente falta? Pelo contrário. Tem influências que eu quero nada. Sabe, até as perguntas que criança... Não tem, quando a criança vê uma pessoa e a pessoa fala algumas coisas, a criança depois não fica perguntando? Fica ou não fica? Papai, o que é isso que tal pessoa falou? Papai, o que aconteceu em tal data que a pessoa falou isso? Papai, por que ele falou tal coisa de tal lugar? Eu já me vi em situações que eu pensei, meu Deus, que tempo que eu ganhei na minha vida, que coisas. Então... Eu estou te dando um exemplo, porque eu sei que tem gente que pensa, por exemplo, se eu não for mais na casa do meu irmão, se eu não for mais na casa da minha irmã, tem gente que pensa, eu vou estar desagradando a Deus. No quê?
não tem um mandamento para irmão e irmã que tem para pai e mãe, tá? Quem ouviu essa parte aqui? Levanta a mão. Levanta alto, para eu ter certeza que você ouviu mesmo, você só não levantou porque as pessoas levantaram também. Hã? Você ouviu isso? Isso, pessoas são fontes. E quando o Senhor está dizendo, você vai ter outra estratégia, você tentou fazer de um jeito, mas você não tentou no espírito. Você tentou na carne, sabe aquele jeito de ficar todo mundo bem. Não, eu vou fazer de um jeito que todo mundo fica bem. Gente, tira isso da cabeça. Tem coisa que você não vai conseguir fazer todo mundo ficar bem. Nem você, naquele momento, que ainda é uma pessoa que mora nesse mundo, que tem sentimentos, que tem lembranças, memórias, na hora é como se fosse aquele adesivo que você está puxando de uma superfície que ele estava colado. Não tem até aquele barulhinho, aquele estresse lá, aquele... Quer dizer, tem uma sensação ali de perda. Eu não estou dizendo que você vai fazer isso aqui e no momento ali, nos primeiros momentos, você vai ficar, ai, que gostoso, que alívio. Não é assim. Mas é bom. É bom. Eu estou falando aqui algo que tem transmissão. Quer dizer, tem gente que eu posso estar falando delas aqui agora que estão assistindo, né? E eu, por exemplo, nunca sei para quem que a minha mãe mandou o link, né? De, assiste o culto hoje, tá entendendo? Imagina, mandou o link para uma tia, mandou o link para um parente, ou para alguém assim, um primo daquele dia que estava vivendo uma situação ontem, aí manda o link, né? E a pessoa fala, ele não vem há tão tempo, está falando. Se a pessoa ouvir, e pode estar ouvindo, né? Então já estou deixando claro, e se eu ouvir, está falando de mim? Se a pessoa vê que faz esse tempo que não há contato, está claro por quê. E eu não vou me sacrificar para pessoas. Porque tal pessoa... Eu sou uma pessoa que, inclusive, eu sei que na parentela, porque na minha casa são 3 irmãos. Eu, meu irmão e minha irmã. Eu sou o único que algumas pessoas, que em alguns eventos, aqueles eventos que às vezes são eventos de 5 anos, eventos de décadas, eu sou o único que não vai, que não faz questão, né, que não participa de grupo. Tem um grupo, não precisa ter grupo. Se for realmente para mim, manda para mim, puder ajudar, me comprometo até aqui, isso aqui eu vou fazer, não vou fugir de responsabilidade. Mas grupo, ficar colocando coisas que não é para a minha vida, estou em outro lugar, literalmente, estou em outra região, estou fazendo, minha vida é outra, não me interessa. Então, você passa por uma pessoa antissocial, chato, o fulano não. Isso, obrigado. Mas isso é bíblico. Será que o Abraão teria mudado tanto que ele mudou se ele tivesse continuado morando lá em Harã, onde morava o pai dele? Eu acredito, se você perguntar para mim, você acha que aquela primeira atitude do Abraão, ele nem conhecia Deus. Você acha que aquilo naquele momento para ele foi agradável? Eu acho que não. Você acha que foi fácil para ele? Nunca foi fácil. Mas aquilo fez a diferença. Aquilo já habilitou o Abraão a viver uma vida que nós não vemos 2 na Bíblia vivendo que o Abraão viveu. Tem 2 Abraãos? Não. Veja que o próprio Ló podia, mas o Ló não foi. Você veja que o Ló, ele quando pôde, ele sempre queria voltar para o lugar errado. Então, lugares são fontes, pessoas são fontes, comportamentos que marcaram a nossa vida por uma vida são fontes. E a palavra está dizendo que é para a gente ser sal. O sal que vai curar, o sal que vai mudar, o sal que vai transformar. Eu não vou nem falar, sabe, daqueles encontros que a gente às vezes tem com pessoas que eu preciso saber quem é quem. Sabe, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não trabalho nunca para ser amigo de uma pessoa. Tem gente na igreja, homem principalmente, que às vezes chega, tem aquela questão,
quer mais, né? Vamos fazer isso junto, vamos em tal lugar junto, vamos tal... Sabe, tem um limite. Você vai falar por quê? Porque eu não quero perder a capacidade de ajudar. Eu quero ter essa capacidade de ajudar a pessoa. E tem gente, eu tenho consciência disso, tem gente que quando você está muito perto, muito próximo, quando você está dentro, quando você se nivela, não é mais a tua voz que aquela pessoa vai ouvir que vai levar ela a tomar decisões e atitudes difíceis. Está entendendo? Então, entre ter alguns prazeres, viver algumas coisas e continuar na posição de um instrumento na vida das pessoas que Deus quiser que eu seja, eu escolho a parte de Deus. Agora, isso a gente tem que saber o que é quem é gente para toda a vida, quem é gente para um lugar e não para outro. Tem gente que você tem que ter um relacionamento muito bom de trabalho, mas não é o tipo de pessoa que você leva para a tua casa, apesar da pessoa querer. Tem coisas, por exemplo, que ela funciona dentro da tua casa, é para a tua família aquilo, mas não é para você levar para o trabalho também, porque ali há uma diferença, há uma outra postura. É igual na igreja, você está fazendo negócio com uma pessoa da igreja, separe as coisas. Separe as coisas. Eu vou comprar, eu vou negociar, eu vou trabalhar para alguém, eu vou trabalhar com alguém. Opa, aqui a regra é essa, aqui o horário é esse, aqui a condição comercial é essa. Lá na igreja nós somos irmãos. Você vai ver aqui uma pessoa cristã, mas não abuse. Nem quem lidera abuse do liderado, nem quem é liderado abuse do seu líder. Eu estou comprando. Não, vai fazer diferente. Eu vou fazer o meu melhor para você, mas não vou fazer diferente a ponto de me prejudicar. Então, essas separações, elas são necessárias. E elas apontam na nossa vida para fontes. Que o Senhor está deixando claro. Tem coisa que está parecendo pequena para você. Altera elas. Mexe nelas. Para um alinhamento com Deus. E você vai ver como tudo que tem, tudo para fluir, para vingar, para dar certo, para crescer, para prosperar, vai atingir o seu propósito. Essa é a semana do alinhamento. Eu não sei quanto mais Deus vai falar de alinhamento, mas essa semana inteira Ele falou. Então vamos fechar essa semana com essa oração, com essa consciência, com essa atitude, sabe, essa força indo para a direção certa. Não, eu não mantenho mais o que não é para mim, eu não insisto mais em coisas que Deus deixou claro, assim, é cristalina a maneira de Deus mostrar. Isso aqui, está vendo? Isso aqui não. Isso aqui está te atrapalhando, sim. Você quer se convencer de uma coisa que a palavra está mostrando para você, está confirmando para você, está dizendo, não, é isso. Tira, remove, muda esse comportamento. Você não é mais aquela pessoa. Vão falar, vão mesmo. Eu estou dizendo para você, falam. As pessoas falam. Incomoda? Não é agradável ouvir algumas coisas. Sempre, se você tiver que ouvir de você que você é isso ou aquilo, o aquilo é desagradável. Mas quando aquelas pessoas também não fazem parte das pessoas que devem ser o seu círculo íntimo, aquilo perde totalmente o peso. Eu não vou dizer para você que é gostoso ouvir algumas coisas, que é bom ouvir algumas coisas. Não é bom, não é agradável. Mas o que pesa mais? Está bem com Deus? Está fazendo, está cumprindo seu propósito? Está leve? Né? Perceber crescimento, sua mente crescendo, sua vida crescendo, seu coração limpo, puro, você a cada dia, literalmente, você percebeu, eu estou no lugar certo, eu estou fazendo a coisa certa, meu tempo está sendo, né, ali canalizado para a coisa certa, minha vida, meu dinheiro, minha energia. Isso não tem preço. Sempre tem alguma oposição, alguma coisa, alguma opinião contrária, sempre tem alguém, né, que está ali descontente, mas todos os heróis da fé também passaram por isso. E de verdade, esse é um preço muito barato para se pagar. Isso nem é sacrifício.
se você é uma pessoa que ainda te pesa, o que um conhecido, um amigo, até um parente está falando de você, é porque você precisa trabalhar a sua fé em Deus. Eu costumo falar, né? Às vezes, esses dias eu atendi alguém ainda que fez missão na África e tal. A gente usa erroneamente a expressão perseguição. Nós não temos perseguição. Nós temos oposição, e oposições, todas elas passíveis de serem superadas. E a gente tem que ter essa visão, não, minha vida é boa, minha vida é abençoada. Ah, está acontecendo isso, mas eu tenho ferramentas, eu tenho fé, eu tenho palavra, eu tenho oportunidade, eu tenho tempo, eu tenho consciência para superar isso. Então vamos superar. Vamos viver de acordo com o que nós já alcançamos e estamos alcançando a cada dia. Amém. Pegue o seu propósito agora, por gentileza, coloque-se em pé. Coloque ele no seu coração e com os olhos fechados, eu peço que você faça essa oração de alinhamento. Senhor, isso aqui essa semana o Senhor falou comigo sobre tal coisa. É o momento de você dar a Deus. É o momento de você se comprometer. Essa é a época que eu começo a falar desse assunto. Eu sempre lembro em dezembro, a bispa conta isso aqui, ela já falou inclusive, que teve um ano que ela falou, por que eu ainda passo meus finais de ano, Natal, Ano Novo, na casa dos parentes do Osmar? No domingo ela falou sobre isso de novo. Bebedice, um ambiente promíscuo, e aí a gente vai entendendo, né? Ambiente promíscuo, tipo de conversa, de piada, de assunto. Eu sei que tem coisas que não são faladas para não haver mais exposição. Mas eu conheço a geração equivalente ao Murilo e o Fernando dos parentes. Do lado de lá eu conheço. E se você vê a diferença, existe um abismo entre você ver a família de um, ou seja, o que aconteceu com os filhos de um, os casamentos de um, aí vem os netos de um e os outros. Ou seja, tem coisa que não é agora, não é hoje, não é em um mês que você vai mudar. Mas se você começa, você vai ver a construção, você vai ver até onde isso vai te levar. Tem coisas que a gente não vai viver em um mês, mas se você muda agora, daqui a anos você vai ver a diferença que houve para a sua vida, da vida de pessoas que não mudaram como você. E tem mudanças que não são mudanças que você vai receber como um presente de Deus. Tem mudanças que você vai fazer para a sua vida, pagando preços agora que vai ser presentes que você está preparando para você mesmo. Como ela que decidiu em determinado ano, não vou mais passar essas festas na casa dessas pessoas. Foi criticada, foi atacada, foi taxada de nomes, de não, tal. Mas olha hoje para a vida dela. Olha para a família dela hoje. E aí você tem que pagar um preço naquele momento. E eu não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo para que você agora queira causar e chamar atenção para si. Tem lugares que são neutros, tem lugares que não lhe fazem mal nenhum, tem pessoas que nunca te fizeram mal, não te atrapalham, não questionam sua fé. Eu não estou dizendo para você deliberadamente, sem propósito, cortar pessoas da sua vida, não. Tem gente que é uma bênção, até aceita a sua fé, respeita a sua fé, gosta de verdade de você e te prova isso. Tem inclusive ímpios que são parentes nossos, que eles são
eles se travestem de justos, a Bíblia diz. Tem ímpios que são vestidos de justos, tem ímpio que tem um comportamento até melhor do que outros justos que você conhece. Então não tem propósito você se afastar dessas pessoas, cortar essas pessoas da sua vida. Não estou dizendo assim, se alguém não vem na igreja com você, se afasta. Não estou dizendo isso. E é necessária essa explicação, porque tem gente que fica buscando um motivo de conflito. A gente já falou das pessoas viciadas em conflito. Tem gente que ouve, eu vou cortar tal pessoa da minha vida, porque lá na igreja falaram. Não estou dizendo para você cortar aleatoriamente. Estou dizendo que tem gente que você já viu, já deu o que tinha que dar. Esgotou já, sabe, as vezes de desgaste, de problema, de chateação, de afronta desnecessária, não tem propósito. Tem gente que toda vez que você volta oprimido, você tem ali uma retaliação depois daquilo, porque você percebe a inveja, o tipo de palavreado te incomoda já, porque você está sensível a algumas coisas que você fazia, você está, mas hoje aquilo não é mais sua vida, seu mundo não é agradável, aquilo você ficar ouvindo, participando daquilo, aquele ambiente. Por exemplo, você que tem um parente, seja um irmão. Não dá para uma pessoa ouvir de um irmão que está traindo a mulher, o marido, e você ser aquela pessoa que está ali naquela conversa e aquilo não te incomodar de uma maneira que você fala, não, peraí, não dá para eu saber disso aqui, não dá para eu ficar aqui. Isso aqui não é para mim, gente. Não, mas eu estou te falando. Não, então muda isso aí, vai lá, confessa, para de fazer isso agora, estou te avisando. Para agora com isso, porque se você não parar, eu vou lá, eu não posso ouvir uma coisa dessa aqui e ficar parado. Eu não posso compactuar com isso aqui. Você não pode se assentar na roda, seja de homem ou de mulher, de gente que fica contando vantagem em quantidade de pessoas com que se deita, e você participar daquela conversa como se aquilo fosse normal. Não existe isso para nós. Mas são meus amigos de não sei que data. Isso não significa nada. Eu não consigo entender uma pessoa que diz, esse aqui é meu amigo há 30 anos, há 40 anos. Que vantagem tem isso? Se essa pessoa não te acrescenta nada, eu não estou dizendo te acrescentar dinheiro, te dar dinheiro, colocar dinheiro no teu bolso, na tua conta. Homem afia homem. O momento que você passa com esse homem, com essa mulher aí que é teu amigo, o que ele te acrescenta? Você sai melhor? Tem gente que ainda é ímpio, mas a pessoa tem um conhecimento de uma área, a pessoa é uma pessoa que tem uma cultura boa, tem assuntos relevantes, te acrescenta conhecimento. Tem gente que você paga, alguns de nós paga para ímpio, para ter ali uma hora com ímpio, que ele vai nos acrescentar algo que vai nos ajudar a atingir objetivos. O que chama-se aí fora de mentoria, consultoria. Não é porque a pessoa é de Deus ou não, porque ele vai te acrescentar alguma coisa, que você vai estar com ele, sentar com ele, que você vai ter um momento com ele. Mas tem gente aqui que pode ser irmão, pode ser primo, pode ser tio, pode ser amigo de longa data. Cada vez que você senta com aquela pessoa, você sai pior. Você perde sensibilidade com o Espírito Santo. Você vai para aquelas festas por comida e você volta oprimido e fica doente. Você vê coisas que estavam nas suas mãos saírem das suas mãos, porque Deus não aprova aquilo, então você vê sua vida amarrando. Você vê possibilidades não se concretizando. Você compactua com coisas que você não gostaria de viver. Mas o fato de você estar ali omisso, ouvindo, e aquilo não está sendo corrigido, você dizer, não, vamos parar com isso aqui está errado. Mas não sou eu que estou fazendo. Agora você sabe. O nosso alinhamento é com Deus. Se você não quer se alinhar com Deus, por que Deus vai mudar a sua vida e te abençoar? Para você ostentar vitórias e bênçãos com o ímpio?
Não, Deus quer pessoas alinhadas com Ele, que tenham um compromisso com Ele, que queiram uma vida com Ele. Abraão não recebeu nada de Deus. Primeiro ele saiu da casa do pai dele, do meio dos parentes dele, e ele passou a ir para uma direção onde não tinha ninguém que ele conhecia, porque Deus estava ali trabalhando a vida dele, ele estava se deixando ser trabalhado, ele estava se deixando ser moldado, ser mudado, e é isso que Deus está querendo fazer. Você muda, e as suas mudanças geram mudanças. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu peço, continua, meu Pai, falando, agindo e trabalhando a nossa vida, para que cada mudança que o Senhor quer ver, meu Deus, que tenhamos entendimento, que tenhamos força, que tenhamos disposição e que venhamos, meu Deus, dar ao Senhor respostas de fé. Eu oro para que cada um aqui seja tocado, meu Deus, não apenas agora, mas por cada mensagem, cada palavra, cada confirmação que ouviu, que cada um seja tocado pelo Teu Espírito, para te dar respostas de fé, para ser o sal que vai, meu Pai, ser usado para descontaminar a fonte, para purificar a água, para fazer a diferença, para não gerar mais, meu Deus, os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, as mesmas palavras, as mesmas obras, e estar, meu Pai, à disposição do Senhor, para ser um instrumento nas Tuas mãos. Nos usa, meu Deus. Eu peço, nos usa como instrumentos nas Tuas mãos. A cada um de nós, eu peço, nos usa como instrumentos nas Tuas mãos. Que o Senhor venha ao nosso encontro agora. Eu oro, Senhor, e eu consagro o propósito da mudança de cada pessoa nessa manhã. Eu peço que o Senhor honre, considere, meu Pai, cada uma ter saído daqui, meu Deus, ontem, tarde, meu Deus, com todos os compromissos, e nesse sábado, está concluindo, meu Pai, essa primeira semana, meu Deus, esse dia, o 7º dia, orando agora, pedindo por o Senhor, meu Deus, eu quero e eu creio, meu Pai, na mudança dessa área da minha vida, e eu também, Senhor, creio, e eu concordo agora com cada pedido de oração, com cada cura, com cada libertação. Eu concordo com mudanças na vida do Teu povo, eu concordo, meu Pai, com transformações, eu concordo com o Senhor, meu Deus, dando visão onde faltava, onde estavam as trevas, o Senhor abrindo, o Senhor gerando, o Senhor, meu Pai, criando meios, dando condições, para nós vermos a Tua glória. Nos leva, meu Deus, a um outro nível. E nós estamos aqui flexíveis para nos nivelarmos e nos alinharmos ao Senhor, para que haja mudança na nossa mente, mudança no nosso coração, mudança, meu Deus, nas nossas palavras, mudança, meu Pai, nas nossas obras, nas nossas reações, para que cada uma delas agradem ao Senhor, e o Senhor, meu Pai, se agradando de nós, venha fazer na nossa vida aquilo que nos prometeu. Eu oro para que esse seja o melhor ano da vida de cada um de nós, que 2024, meu Deus, seja o melhor ano da nossa vida até então, que o Senhor nos dê vitórias, livramentos, curas, libertações, que o Senhor levante e exalte pessoas, meu Deus, que estavam em baixa, porque também estavam distantes do Senhor, que o Senhor levante, meu Pai, o olhar dessa pessoa que estava caída, e que ela veja o Senhor em todos os caminhos, e que ela não queira estar fora de nenhum dos caminhos do Senhor. Dá entendimento e disposição, para que a Tua palavra seja praticada, seja vivida, nos dá força, meu Deus, para obedecê-lo. Que o Senhor, meu Pai, venha curar enfermidades, venha libertar de opressões, que o Senhor venha, meu Pai, colocar grandes oportunidades, que o Senhor abra as comportas dos céus e derrame bênçãos, meu Deus, sem medida sobre a vida do Teu povo que tem caminhado na fidelidade, que o Senhor traga os nossos familiares da fazenda dos porcos para a casa do Senhor, para a casa do Pai, porque nós declaramos, meu Pai, que assim como cremos no Senhor, tanto nós como toda a nossa casa seja salva, e a promessa Tua. Eu declaro mudanças, meu Deus, milagres, opera milagres na vida do Teu povo, e leva o Teu povo a outro patamar e a outro nível.
Eu concordo, meu Pai, com cada oração, com cada pedido, com cada declaração poderosa. Eu concordo, meu Deus, com a unção do Senhor sendo derramada sobre nós, para esse alinhamento diário, esse alinhamento gerando, meu Deus, coisas sobrenaturais que nós nunca vivemos. Eu declaro que para cada alinhamento haja uma recompensa, como o Senhor nos disse, que o Senhor passe e deixe uma bênção. Deixa, meu Pai, uma bênção para cada um de nós hoje. Abençoa esse sábado, esse domingo, que seja um final de semana iluminado, de bênção, de paz, de cura, de libertação, de alívio, meu Deus, da confirmação do Senhor para os nossos passos de fé. Eu ligo, meu Pai, cada oração aqui na terra, para que todas sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.